O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloque-a no meu lado. E não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós. Amados irmãos e irmãs presentes aqui no nosso santuário, nossos ouvintes da nossa rádio Santuário Web, também da nossa rádio 104.7, aqui da nossa cidade, que rezam conosco esta Santa Eucaristia. Nós não saímos e nem vamos à comunidade. A comunidade, ela está muito perto de nós e nós sempre estamos dentro dela. Para onde a gente vai, para onde a gente se mexe, nós estamos dentro de comunidades. Sua comunidade familiar, sua família, é o primeiro ambiente, a primeira comunidade. Pai, mãe, filhos. Sem contar o parentesco que nós temos, graças a Deus. Depois, a gente cresce um pouquinho, a gente constitui a nossa comunidade escolar, de estudo, de educação. Aí disse: não, mas eu já me livrei da minha comunidade escolar. Sim. Aí você constitui uma nova comunidade. É a comunidade de trabalho. Aonde você atua? Onde você trabalha? Ah, mas eu não estou mais trabalhando, estou aposentado. Então você regressou para a sua comunidade familiar. E a nossa espiritualidade, ela é cuidada pela uma comunidade de fé. A liturgia de hoje, ela prepara para nós esse ambiente.
falando para nós de comunidade. A primeira comunidade do Atos dos Apóstolos, comunidade de fé. O que existia nessa comunidade? Existia uma comum união, uma comunhão, aonde eles não sofriam necessidades, onde tudo era posto em comum. As necessidades, as dificuldades e os bens que eles possuíam. Nisso, irmãos e irmãs, constitui a vida de cada ser humano. Nós somos seres de comunidade. Nós estamos dentro de uma comunidade, ou nós vamos para uma comunidade. É sempre assim que acontece conosco. Para viver em comunidade, o que é necessário para a gente viver em comunidade? A liturgia responde essa pergunta. Dizendo para nós o seguinte: que a primeira atitude para se viver em comunidade é o perdão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Perdoando aqui na terra, serão perdoados no céu. E o perdão, os irmãos e irmãs, às vezes a gente pensa que é para o outro, começa do outro. Não, o perdão às vezes é para nós, porque nós também cometemos falha. Cada pessoa, você que está aqui, você que está nos escutando agora, você traça o seu projeto de vida, trabalho, seja que projeto for, e às vezes você não cumpre seu projeto que você traçou, e por aí começa, né? Você diz: mas eu falhei no meu projeto, eu decidi que eu não ia tratar ninguém mal, e hoje, por incrível que pareça, essa é a quinta pessoa que eu trato mal. Eu prometi que eu ia estudar muito e passar no vestibular. É a quarta, quinta, sexta vez que eu faço vestibular e não consigo. Aquele concurso para aquele emprego tão desejado. Várias noites fiquei sem estudar, vários dias. Prometi em ser fiel à minha esposa. A primeira, eu caí em tentação. Prometi ser fiel ao meu esposo. Na primeira tentativa também fraquejei no meu matrimônio. Também os padres têm os seus pecados. Então todos nós precisamos iniciar o perdão de nós mesmos, da nossa pessoa, recomeçar, reconstituir, refazer, renovar, para depois chegar no outro. Você precisa resolver-se. Não é o divino, primeiro é o humano. O humano se encontra com o divino. As questões humanas, elas devem ser resolvidas. Como diz de Jesus, era tão humano que só poderia ser divino. Então, irmãos e irmãs, primeiro, o perdão não está além, está dentro de nós. Somos nós mesmos que precisamos, em primeiro lugar, do perdão. Depois a gente encontra o irmão e a irmã. Diz aquela falha, né, do irmão, da irmã, que atrapalha a nossa vida, também atropela a vida dele. Isto, nós colocamos tudo dentro dessa seara bonita da misericórdia de Deus. A misericórdia, em primeiro lugar, é para a minha vida, porque quem precisa do perdão sou eu, em primeiro lugar, porque o pecado, o mal, ele atinge em primeiro lugar a pessoa.
Não existe uma teoria de pecado. Existe um pecador com seu pecado arrependido que pede a misericórdia de Deus. Tem gente que diz assim: ah, mas fulano de tal cometeu um pecado. Ou senão a pessoa própria confessa: eu cometi um pecado. Está arrependido? Não. Existe misericórdia nesse caso? Não. Porque a misericórdia de Deus, ela encontra, ela abraça o coração arrependido, a pessoa que se arrepende. Zaqueu: Senhor, aqueles que eu roubei, aquele que eu vou devolver 4 vezes mais. Houve um arrependimento sincero. Então, irmãos e irmãs, não caímos muitas vezes naquilo que muitas pessoas pensam: ah, não existe pecado na minha vida, ou senão tudo é pecado na minha vida. Não, não é isso. Tem que ter uma boa medida, um justo meio. Saber discernir o que é pecado, saber discernir também para acolher a graça e a misericórdia de Deus. Lembre-se que Deus é amor, como nós ouvimos na segunda leitura, mas Ele é justo. A justiça, ela vai corrigindo a bondade, muitas vezes mansa e branda do amor. Não esqueçamos disso. Justiça e amor. Primeiro dado, perdão. Segundo, Jesus, depois de ter dito isso, aquilo que vocês perdoarem aqui na terra serão perdoados no céu, soprou sobre eles, sobre a comunidade reunida, o que? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá dinâmica, que dá sabor, que dá gosto, que faz com que a gente se interesse. É o Espírito Santo que faz a renovação das nossas promessas e nos dá a coragem para bem executá-las. Por isso um dia não é igual ao outro. Por isso a nossa vida, nós estamos em constante mudanças, devido a essa dinâmica, esse ritmo que o Espírito Santo vai dinamizando na nossa vida, porque Ele é vivo, dinâmico e inovador. E todos nós temos o Espírito de Deus. São Paulo diz isso para nós, não é bonito, né? De forma bonita e poética, né? Vocês são templo do Espírito Santo. Quando São Paulo diz isso para nós, irmãos e irmãs, o que ele quer dizer para nós? É que Deus está dentro de nós, que Deus está mexendo conosco, que Deus não está ausente, longe, e nós estamos aqui. Não. A nossa bondade, o nosso gesto de perdão trouxe Deus para dentro de nós, para a terra. O nosso gesto de adesão resgatou este Deus que estava distante, este Deus que estava ausente, e tornou íntimo de nós. Santo Agostinho fala para nós: Deus é mais íntimo do que o meu próprio íntimo. Então, irmãos e irmãs, o Espírito Santo é Ele que anima, é o primeiro animador da missão, o primeiro animador da comunidade. Às vezes a gente fica um pouco enciumado, um pouco triste, porque a gente quer organizar a comunidade de um jeito e não dá certo. E não dá certo, às vezes as coisas nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, não caminham. E a gente começa a ficar triste, pensando que é obra nossa, em vez de se colocar numa espreita de acolher as luzes, as noções do Espírito, e querer refazer, reconstruir, a gente fica triste. O Espírito Santo é sempre dinâmico, habita em nós, habita nas nossas famílias, habita nas nossas pastorais, habita, graças a Deus, na nossa igreja. Logo, toda a igreja é obra do Espírito Santo, e nós devemos sempre ser agentes, servidores do Espírito. Perdão, Espírito Santo.
Na comunidade, irmãos e irmãs, tem que ter este gesto de perdão, tem que saber relacionar-se com o Espírito Santo, mas acima de tudo, não deve faltar na comunidade fé. Sem fé, a nossa vida fica insossa, fica sem sabor, sem sentido. A gente fica sem saber o que e nem para quê do meu esforço, do meu trabalho e também das coisas que acontecem conosco. A fé, ela vai dando sentido, ela vai colocando para nós, com a clareza do Espírito Santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de Deus, e nos distanciando cada vez mais daquilo que é trabalho, daquilo que é maléfico, daquilo que não é bondade, daquilo que não é amor. A nossa fé não é o lançar-se no nada. Nós não nos lançamos no nada, porque nós somos suicidas, mas nós sempre na fé nos lançamos nos braços de Deus e nos encontramos com o ressuscitado, porque nós temos o Espírito dentro de nós, e o Espírito não nos abandona, está conosco. Pela fé nós movemos montanhas, mas também é preciso ter cuidado. A fé, apesar de ser pessoal, mas a sua visibilidade é comunitária. A fé, ela não é individualista. Não é o meu Deus, a minha igreja, a minha missa, o meu padre, o meu papa, o meu bispo. É a nossa igreja, o nosso Deus. Jesus, quando ensinou o seu povo a orar, ele não disse: meu Deus, seja feita a minha vontade. Ele disse: nosso Pai, Pai nosso, Pai da comunidade. Portanto, nada de fé intimista, individualista, mas a fé pessoal e comunitária. Aquilo que Jesus fez com Tomé. Jesus fez Tomé entender que sua fé era pessoal, mas tinha que ser comunitária. O bem do meu irmão é também bem meu, bem para mim. O mal do meu irmão é um atrapalho também na minha vida, porque ele é da minha comunidade, ele é meu irmão, o pai dele é o mesmo meu pai, o Pai nosso. Sim, irmãos e irmãs, diante do perdão de Deus, diante do Espírito Santo inovador e santificador, e a nossa fé pessoal que é comunitária, peçamos cada vez mais que o ressuscitado permaneça no coração, ajude a nossa comunidade, a nossa igreja a ser mais santa e santificadora, e a usar de misericórdia para todos os seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.